Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Dicas e Truques na Prática. Eu sou o Murilo Tanaka, geólogo especialista em Maniplan, aqui da Praminas, e hoje vamos falar sobre criação de regras de validação do nosso plano de perfuração e desmonte aqui no Blast. Essas regras vão nos informar ou nos impedir de criar malhas que estejam fora de padrões pré-estabelecidos aqui no nosso projeto do Blast. Então aqui no Backstage, em Pattern and Hold Options Rules, a gente consegue configurar as nossas regras de validação. O primeiro que aparece para a gente aqui é a Rule of Thumb, seria algo como regra do dedão. Ela nos permite verificar algumas propriedades das nossas malhas e furos. Então, por exemplo, eu quero que todos os meus furos sejam exatamente verticais. Então, eu vou verificar qual que é o mergulho do meu furo, aqui, Drill Hole Deep. Então, eu quero que o mínimo seja menos 90 e no máximo menos 90. Então, qualquer coisa fora de exatamente vertical, ele vai me informar. Eu posso trocar o nome dessa regra aqui, por exemplo, mergulho perf. Se eu quiser adicionar uma descrição, eu posso adicionar aqui também. E eu vou marcar aqui se eu quero que essas regras sejam utilizadas como uma regra de validação e se eu quero que ela já seja aplicada no momento da criação da minha malha. Então, vou marcar aqui. Nessa outra caixinha, ele vai perguntar para qual tipo de furo que eu quero que ele seja usado. Então, se eu criar outros tipos de uso com o meu furo, eles vão aparecer também aqui. Tem produção, enfio, de crista, de pé. Então, eu vou marcar para todos aqui. Se eu criasse outros tipos de furo também, ia aparecer ali. Eu posso também utilizar uma expressão. Aqui, para esse caso, o mínimo e máximo já me serve. E eu posso inserir uma mensagem de aviso aqui embaixo. Verificar mergulho dos furos. Vou dar um OK aqui, ele já vai salvar para mim. Então, eu vou criar uma nova malha para testarmos essa regra aqui. Eu posso selecionar um polígono já criado previamente ou desenhar um agora. Eu vou desenhar um desse tamanho aqui. Eu quero que ele tenha um mergulho de menos 70, por exemplo. Vamos tentar criar essa malha. Ele avisa para mim aqui. Essa malha viola a regra do dedão. Mergulho perfuração, verificar mergulho dos furos. Vou inserir outro valor fora do padrão que a gente inseriu lá. Menos 30, por exemplo. Olha lá. A malha viola a regra que a gente criou. Então agora vou botar menos 90 e ele permitiu a criação da minha malha. Beleza? A segunda regra que eu posso inserir aqui no Blast é regra de proximidade. Então vamos lá no Backstage, Rules, regras de proximidade. Semelhante à regra do dedão, eu posso alterar o nome da regra aqui, se eu quiser colocar uma descrição. Aqui, eu quero que ela rode assim que eu criar a malha e quais tipos de furo que eu quero utilizar. Então, vou marcar para todos aqui. E essa regra de proximidade vai buscar outras malhas que já estão salvas dentro do nosso projeto, acima ou no mesmo banco, que estejam próximos demais. Eu vou criar um acima aqui e para ser válido tem que estar a mais de 2 metros de distância. Então, eu vou colocar uma mensagem de aviso aqui, verificar regra de proximidade. Então, essa malha que a gente criou no banco 110, né, que o topo é o 120, vou criar uma outra malha aqui com o mesmo polígono para fazer bater a regra aqui para a gente conseguir verificar.
Ele vai ficar no banco 100, então ele vai ficar abaixo da outra malha que a gente acabou de criar. E eu já posso tentar finalizar aqui. Ele falou para mim aqui, ó, essa malha viola as regras de proximidade, verificar a regra de proximidade, porque tá batendo aqui um furo com outro. Beleza? Dessa forma a gente não consegue criar furos muito próximos. Aqui, por exemplo, caso na nossa malha 3, algum desses furos, a detonação falhe, né, e fique para trás um explosivo aí, um detonador, não tem perigo de vida para as nossas operações. Por fim, a terceira tipo de regra que a gente consegue colocar é a regra de propriedade. Então aqui no Backstage, a gente vem aqui nas regras, Property Rules. Mesma coisa das outras regras, né? Eu posso trocar o nome, trocar a descrição. Eu quero que ela rode no ato da criação das minhas malhas para todos os furos. E qual que é a propriedade que eu quero conferir? Então eu quero, por exemplo, meu fator de carga aqui. Ele tem que ser menor do que 1 para ser válido. Então verifique fator de carga. Powder factor. Para esse caso aqui, por exemplo, esse furo, essa malha aqui ainda não está carregada, né? O powder factor aqui a gente vê que está com 0. Eu vou carregar com o template que eu criei previamente. Vou colocar esse não eletrônico aqui, o detonador não eletrônico. E aí no momento da criação aqui, da aplicação do template, ele já vai calcular meu powder factor, né? Que é a quantidade de explosivo pelo volume de rocha que eu estou detonando. Aqui na aba Validation, eu posso rodar minhas validações além do momento da criação, né? Depois das malhas já criadas, eu posso verificar aqui. Então, vou vir aqui em Property, vou ver as regras de propriedade, e ele vai me falar aqui, ó, 7 furos inválidos. Então, todos os furos que estão com uma razão aqui, um fator de carga maior do que 1, ele vai me dar o aviso. E aí eu tenho que alterar aqui o template, por exemplo, ou a minha malha para poder ajustar aqui o fator corretamente. Beleza? Essa foi a dica sobre regras de validação. Nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima. Muito obrigado.